O que o Luiz Castro deixou para trás ao escolher sair do Botafogo? Quais são os pilares dessa equipe carioca que lidera o Campeonato Brasileiro e que em 36 pontos possíveis conquistou 30? Vamos ver um pouquinho de tudo isso na sequência do vídeo. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no JP Comenta. Hoje para falar um pouquinho da Série A, para falar do líder da Série A, para falar do Botafogo. Teve essa semana a nota oficial do clube divulgando a saída do Luiz Castro. Já vinha sendo algo muito desenhado nessa saída durante toda a semana, sendo vinculado a uma possível saída do Luiz Castro, enfim, foi confirmada. Mas o que o Luiz Castro deixa para trás com tudo isso? O que o Botafogo pode eventualmente perder com a saída do Luiz Castro? E principalmente, o que tem de melhor nesse Botafogo? Vou citar aqui pelo menos um jogador em cada setor que faz com que o Botafogo tenha essa campanha excepcional no Campeonato Brasileiro. Mas antes, vou pedir só para você deixar o joinha aqui embaixo, se inscrever no canal, compartilhar esse link porque ajuda demais aqui no meu trabalho, ativar o sininho de notificações também para sempre que tiver um novo conteúdo você ser notificado. Mas bora falar um pouquinho desse Botafogo. Botafogo que lidera o Campeonato Brasileiro com até alguma sobra na tabela, tem 30 pontos em 36 disputados. E assim, é um Botafogo que vem muito sólido, né? Desde o início do Campeonato Brasileiro, na verdade antes, desde o jogo contra o Brasiliense, na Copa do Brasil, onde o Botafogo conseguiu golear, é um Botafogo que vem muito sólido. Nesse momento, o Botafogo tem 30 pontos, o segundo colocado tem 23, ou seja, uma diferença de 7 pontos, que dentro de 12 rodadas, que é o momento que eu estou gravando o vídeo aqui, é uma diferença muito considerável. E no primeiro ponto é justamente isso que o Luiz Castro deixa, né? Uma equipe na liderança do Campeonato Brasileiro, que é um campeonato muito difícil. O Luiz Castro conseguiu, depois de um início muito ruim no campeonato estadual, no início da temporada, no primeiro trimestre, o Luiz Castro conseguiu recuperar alguns setores e conseguiu fazer com que a equipe jogasse melhor. Tem uma grande coincidência, se é que dá para dizer que é uma coincidência. Eu falei que a recuperação do Botafogo, o início do bom momento do Botafogo, surgiu a partir daquela vitória diante do Brasiliense na Copa do Brasil. Foi justamente no retorno do Eduardo, né? O Eduardo vem sendo um desses jogadores chaves do Botafogo. Inclusive, você acompanha aqui embaixo, dentro de um campinho que eu coloco, o Eduardo vem sendo um dos jogadores mais importantes desse Botafogo. Não dá para dizer que é o mais importante, porque aí eu vou terminar tirando muito do que o Tiquinho vem fazendo lá na frente. Mas muito do que o Tiquinho vem conseguindo fazer lá na frente é por conta do Eduardo no meio de campo. É um cara que ajuda muito no último passe, né? O cara que vai do meio, muitas vezes caindo para o lado direito, não cai tanto para a meia esquerda, mas é um cara que ajuda muito nessa construção, caindo muito ao lado do Júnior Santos. Mas principalmente esse meio de campo, o Botafogo não teria uma grande evolução se não fosse o Eduardo. Acho que é o principal ponto, justamente por essa, entre aspas, coincidência do retorno dele no jogo contra o Brasiliense na Copa do Brasil e toda a evolução do Botafogo a partir daquele jogo. No início, a partir daquele momento, havia sim uma grande dependência sobre o Eduardo, quando ele conseguiu, e no início, ali nas 4, 5 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Só que depois a gente viu um Botafogo engrenando até mesmo sem o Eduardo. Um grande ponto que a gente tem que colocar como mérito do Luiz Castro as pontas, né? Os atacantes de lado. O Luiz Castro teve muita dificuldade para encontrar um ponta direito, para encontrar um cara na esquerda dentro do próprio grupo, e conseguiu fazer isso. A gente olhando o Botafogo no início, principalmente no estadual, os caras do lado de campo não conseguiam jogar tão bem. Hoje a gente já sabe que o Júnior Santos do lado direito, apesar de ser um cara muito grande, mas até por ser muito grande, a imposição física dele é algo que vem ajudando muito ao Botafogo. Ele tem algumas limitações, né? Às vezes ele tem sempre uma jogada um pouco mais previsível, puxando para determinado campo do campo. Mas é um cara que vem sendo importante sim. Do lado esquerdo, o Vitor Sá, mas ele não entra dentro dessas peças-chave. Uma das peças-chave, na minha visão, é o Eduardo, e a gente tem que olhar também para o Perry, como o Perry vem jogando muito bem, como o Perry vem conseguindo salvar o Botafogo em vários momentos na competição. Quando é exigido, é um Perry que consegue fazer grandes defesas. Eu acho que está dentro de um top 3, pelo menos, ou até mesmo dentro de um top 2 de momento de goleiros
no Campeonato Brasileiro. Acho que vem tendo uma excelente temporada. Olhando ainda para esse setor defensivo, Adrielson. Acho que da linha defensiva é o cara que vem mais correspondendo, por mais que o Cuesta ainda consiga jogar muito bem, mas o meu destaque para a linha defensiva vai para o Adrielson, como ele foi um achado do Botafogo, né? Ele teve uma passagem até que duradoura no Sport, depois foi para o Emirados Árabes e voltou para o futebol brasileiro, já para o Botafogo em 2022 e continua em 2023, só que essa temporada vem realmente saltando os olhos como o Adrielson vem jogando bem. Um pouco mais à frente, no meio de campo, eu falei sobre o Eduardo, mas olhando ainda para a linha defensiva, os laterais, a gente vê alguma oscilação, principalmente do lado direito. O Rafael em alguns momentos não foi tão bem assim, perdeu espaço para o Di Plácido, que chegou muito bem, mas o Rafael já consegue uma recuperação. Apenas uma citação sobre a lateral direita. Lateral esquerda com o Marçal, ele sempre muito sólido. Mas o destaque dessa linha defensiva realmente, para mim, é o Adrielson. E a gente não pode deixar de falar, já falei sobre o Perry, falei sobre o Eduardo, o Adrielson e o Tiquinho Soares lá na frente. Né? É realmente um cara que vem jogando muito bem. Não só como um definidor, mas é um cara que muitas vezes, quando o Botafogo, por exemplo, quando jogou contra o Palmeiras, o Botafogo mais reativo era um Tiquinho que saía da área, que buscava muitos lados de campo para ser uma opção de passe e tentar alguma triangulação para uma jogada um pouco mais à frente. Então é um cara que consegue agregar não só como um definidor, por isso é um desses pilares, não só por isso, né, mas os números do Tiquinho impressionam demais, em 31 jogos, 21 gols marcados, então mais um destaque. Então só repetindo, os pilares desse Botafogo: Perry no gol, Adrielson, Eduardo e Tiquinho. Se você tem mais algum que você quer deixar aqui embaixo, algum comentário, fala aqui também, cita mais algum jogador. Me perguntaram se eu achava que o Botafogo iria ter uma grande queda de rendimento, até mesmo antes dessa saída do Luiz Castro, né? Antes dessa possível saída do Luiz Castro. Eu acho que a gente, dentro do mundo do futebol, trabalhar no si, trabalhar numa suposição, tentar prever o futuro é algo muito perigoso. O que eu consigo observar desse Botafogo no momento é uma equipe muito sólida, uma equipe que consegue ter dentro dessas peças, até alguns jogadores que vêm entrando e entrando bem. O Tietchan no meio de campo, o Danilo, são jogadores que vêm jogando bem. O Marlon Freitas vem tendo alguma evolução. O Sauer também é um cara que vem jogando bem. Então é um Botafogo que vai conseguindo ter alguma sustentação, mesmo após 12 jogos do Campeonato Brasileiro. Mas a gente viver nessa suposição de se o Botafogo vai conseguir permanecer ou não na liderança é algo muito perigoso. Hoje é um Botafogo muito sólido, é um Botafogo que é líder e merece ser líder, mas tem algumas limitações que a gente pode observar que podem gerar alguma baixa. E eu não estou falando nem só a saída do Luiz Castro, estou falando mais realmente algumas peças de reposição. Por mais que o Botafogo não dependa tanto assim do Eduardo, mas é um cara que dentro do grupo, o Botafogo não tem outro cara que possa equilibrar, entrar no lugar do Eduardo e fazer o mesmo que o Eduardo faz. Olhando lá na frente, o Tiquinho, caso o Tiquinho tenha algum problema, é muito difícil o Botafogo conseguir compensar com outro jogador. A própria linha defensiva, se o Cuesta sai, se o Adrielson sai, termina caindo demais de uma questão técnica mesmo. Então o Botafogo tem esses pontos que talvez com alguns reforços consiga manter um aproveitamento de líder, consiga se manter na liderança. Mas é aquilo que eu comentei agora há pouco. O hoje é um Botafogo muito sólido. É um Botafogo que merece realmente estar na liderança do Campeonato Brasileiro. Pedir mais uma vez para você que está aqui, se gostou do vídeo, deixa o joinha, se inscreve no canal para mais conteúdos como esse. Compartilhe o link também, porque isso ajuda demais aqui no meu trabalho. Falar só rapidamente para encerrar sobre essa questão do Luiz Castro. É difícil demais você se colocar no lugar do outro em tomadas de decisão como essas, né? A gente vê um cara que tomou uma decisão que provavelmente pode mudar a vida dele ou para bom ou para mal, né? A gente vê que termina tendo uma escolha, não sei se só financeira, mas é uma escolha que ele deixa de lado todo um trabalho que estava muito bem armado, todo um trabalho que estava muito bem ajustado. A gente tem vários exemplos que não deram tão certo dentro do próprio futebol brasileiro, dessa saída por algo melhor financeiro ou por algo melhor de
sonho, entre aspas, né? Eu tô falando do Lisca, é um exemplo, saindo de um clube que ele teria um grande potencial de subir, olhando a temporada passada pelo Sport, terminou indo para o Santos, não teve um bom trabalho. Olhando um pouco mais atrás, o Mancini deixando o América e terminando indo para o Grêmio e sendo rebaixado com o Grêmio. São vários exemplos que a gente pode trazer para o lado bom e para o lado ruim também. Tem vários exemplos que algumas escolhas terminaram sendo certas, mas eu olho com muita cautela essa saída do Luiz Castro, deixando um trabalho que era tão promissor no Botafogo, que ele tinha todo um auxílio por trás para ir para algo que ele vai talvez encontrar, com certeza vai encontrar alguns problemas, tem toda uma questão de ambientação também, mas é isso que eu queria trazer para o vídeo, os pilares do Botafogo e também um pouco dessa análise do Botafogo no Brasileirão e essa saída do Luiz Castro. Deixa aqui o seu comentário embaixo, o que você achou sobre tudo isso. Eu vou ficando por aqui, até a próxima.